Olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast Da Mente ao Prato. Eu tô aqui com a Ana Paula e a gente pensou nesse podcast para dividir com vocês sobre medicina do estilo de vida, sobre psiquiatria nutricional, trazendo professores, trazendo mestres e doutores, pessoas que trabalham com isso na prática. E hoje a gente veio se apresentar, explicar por que eu, Fernanda Gabriel e Ana Paula Carvalho viemos com esse podcast. Então, Ana, olá. Muito bom estar aqui com você. E tomara que... Primeiro, né, que bom estar com você. Muito. E a gente tem trabalhado muito juntas em unir a psiquiatria com a nutrição e a medicina do estilo de vida. E a ideia é que a gente possa trazer para você que estiver assistindo o podcast ou ouvindo o podcast, temas que possam modificar a prática clínica e trazer curiosidade para estudar mais e aprender mais sobre o tema e, quem sabe, se interessar em começar a praticar, trazer essa ferramenta para dentro da sua prática clínica e para as pessoas que não sejam da área de saúde, que possam aprender um pouquinho quanto o estilo de vida, seus hábitos diários, a sua alimentação influenciam na sua saúde mental. E aí a gente combinou de, neste primeiro, poder nos apresentar e aí conte, né, Fernanda, como que você veio parar na psiquiatria nutricional. Como eu cheguei até aqui. Então, prazer de novo, eu sou Fernanda Gabriel, muito bom conversar com você, Ana. Eu sou nutricionista, eu fiz nutrição na USP, já faz mais de 10 anos que eu me formei. Trabalhei um pouco, né, enfim, com prática de consultório. E aí, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, depois de alguns anos de experiência, eu fiz todo um processo seletivo e fui fazer um mestrado fora. Eu fiz mestrado na Universidade de Illinois, em Chicago. E lá, primeiro que é um pouco diferente, o mestrado ele não é tão acadêmico, então eu fiz muitas disciplinas. E lá eu fiz disciplinas de mudança de comportamento, fui entrando no mundo da obesidade, em fase de desenvolvimento da vida. Mas eu fiz a minha tese, que foi uma revisão sistemática, já relacionando, então entrando também para o mundo da microbiota. Então eu analisei os efeitos dos produtos da microbiota intestinal, que são chamados de ácidos graxos de cadeia curta, que são aqueles produtos que as próprias bactérias intestinais liberam, na produção de leptina, que é um dos hormônios da saciedade. E aí, com isso, eu fui ver na literatura o que tinha sobre isso e fui me apropriando do tema. Fiquei 1 ano e meio lá. Quando eu voltei aqui com atendimento a 1000, cheio de ideias na cabeça. E como eu tinha estudado sobre a microbiota intestinal, eu fui convidada a participar do programa de transtorno bipolar, lá do Instituto de Psiquiatria da USP, que é o professor Benny Laffer, que estava com um projeto de doutorado de suplementação de probiótico no transtorno bipolar. E aí falei, tá bom, vou ver. Não pensava de jeito nenhum em continuar no mundo acadêmico. Mas fui participando das reuniões, e aí veio a pandemia, as reuniões passaram a ser online, eu engravidei, também tive o Miguel, e com isso, no meu puerpério, fui estudando a área, da psiquiatria nutricional, fui atrás do livro da Felice Jacka, que é a grande pioneira da psiquiatria nutricional, é professora australiana. E aí, com isso, eu fui desenvolvendo o meu projeto de doutorado, foi me dando uma vontade de estudar mais e de entender sobre aquilo. Porque a gente vê o quanto a saúde mental impacta a alimentação, o comportamento alimentar, e o oposto, como a alimentação tem um potencial de impactar também os sintomas da saúde mental, mas também todo aquele indivíduo como um todo. E aí fui estruturando, então, meu projeto de doutorado. Hoje em dia estou no doutorado no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Estou aplicando uma intervenção com esses pacientes de transtorno bipolar. Daqui a uns anos trago mais resultados. Mas Oba. Nisso, através do professor Benny, a gente se conheceu, Ana? E aí fui escrevendo alguns capítulos sobre o tema, fui começando a dar mais aulas sobre o tema, cada vez estudando mais. E entendendo também na minha prática clínica que é isso. Os pacientes às vezes vinham
por uma questão, né, dos sintomas mentais, mas também muitas vezes vinham com outro. Então, vim porque eu estou com excesso de peso, mas quando vai ver, eu passo com um psiquiatra e tenho ansiedade, estou tratando, né, insônia. E aí, assim, eu fui estudando também para prática clínica. E aí, nesses últimos meses, a gente está trabalhando muito juntas e esse podcast veio, né, no meio de tudo isso. Então, um prazer falar sobre isso com você. E porque vou complementar a sua apresentação, Tá bom, te apresentando gente, mais, que é pela qualidade da sua aula, pela sua vida acadêmica e, né, se iniciando, mas também de uma forma muito especial, com muito conhecimento, trabalhando também com o pessoal do Food and Mood Center lá da Austrália, enfim. Você foi convidada por mim, por Roberta, né, Carbonari, para coordenar junto com a gente uma pós-graduação no tema. E posso dizer, a gente aí indo para nossa 4ª turma, que a chegada da Fernanda está revolucionando a pós, trouxe muitas coisas que tem a ver, que era até um pedido dos alunos, assim, eu queria pesquisar na área, eu queria saber onde eu posso pesquisar, como. Então a gente foi organizando de uma maneira, né, acrescentando coisas, e a sua presença na pós faz muita diferença. Obrigada, foi um convite, foi um presente. A gente se encontrou na hora, acho que nós 3 estávamos precisando, né, dessa repaginada, vamos dizer. E aí, acho que só para terminar isso, o professor Benny Laffer, meu orientador de doutorado, é um psiquiatra, mas ele, né, me apresentou para as pessoas lá da Austrália, né, para o Food and Mood Center, que é o pioneiro da psiquiatria nutricional, pensando em pesquisa clínica, né? Mas também lá eles têm a nutricionista Tetiana Roxy. Por ele ser psiquiatra e a Tetiana ter toda essa experiência na psiquiatria nutricional, ela é minha co-orientadora hoje em dia, então também a gente tem essa troca quase que direto da fonte ali, né, na psiquiatria nutricional. Da fonte. Da fonte, né? E você, Ana, divide aqui com a gente como que você chegou até aqui. Então, vamos lá. Então, sou médica, formada pela Universidade Federal Fluminense. Depois fiz a minha residência em psiquiatria e depois vim para São Paulo para fazer meu mestrado. Fiquei aqui por São Paulo e ao longo da minha formação como médica, existiam várias coisas, mas 2 coisas pilares, assim, que me incomodavam bastante. Eu fui fazer medicina para ser psiquiatra. E uma coisa que me chamava a atenção é que, na época em que estudei medicina, e isso não mudou depois que eu virei fazia supervisora de residentes no Instituto de Psiquiatria, que, enfim, até uns 2 anos atrás, ainda estava lá, ouvi das pessoas que pacientes psiquiátricos, uma vez que têm um diagnóstico, eles não recebem mais alta. Isso, para mim, eu vou trabalhar numa coisa de alguém que vai precisar fazer tratamento para o resto da vida, e não são todos. Então, sim, tem diagnósticos que vão precisar de acompanhamento, são doenças crônicas e que vão precisar de acompanhamento pelo resto da vida. Isso não é a maior parte, e os profissionais que trabalhavam com psiquiatria, ou seja, que iam receber os pacientes, tinham essa ideia de que uma vez que você começou a fazer tratamento comigo, você não vai embora nunca mais. Então, eu tinha horror a isso. E, incômodo, né? Era horror mesmo. Mais que incômodo. Eu sei que eu sou exagerada, mas isso realmente me trazia um incômodo, porque claro que tinha um conhecimento prévio, era uma ideia primeiro, que depois, à medida que eu fui estudando, eu fui vendo o quanto ela era incorreta. À medida que eu fui lendo, que eu fui estudando, que eu fui entendendo, assim, não, isso não é verdade. E, em paralelo, a questão de que a medicina tinha um olhar para o paciente pela doença e não pela saúde. Né? Então, quais são as coisas que estão relacionadas ao aspecto saudável do paciente, ou que pode ser trabalhado para que tenha mais chance dessa pessoa ter uma vida melhor? Isso na medicina em geral. Então, lá atrás, eu me lembro, na biblioteca, quando eu estava ali no 2º semestre de medicina, eu estudando uma coisa que ainda era muito pequena, mas falava, eu acho que um dia isso aí vai ser assunto, vai ser tema, que era estresse.
né? Então, não se falava sobre estresse, não é burnout que eu tô falando, é estresse mesmo, né? Ah, eu tô estressado, isso não era um termo usado, mas eu falava, eu acho que isso aqui vai ser, não sei, me dizia ali. E a possibilidade de olhar para a saúde. Então, ao longo do tempo, eu falava muito com os meus pacientes, mesmo na graduação, quando fazia atendimentos, na residência, a respeito de atividade física, a respeito de alimentação. Eu tentava estudar o que tinha, porque tinha muito pouca coisa, mas sobre nutrição. Eu me lembro de um artigo que eu andava de um neurologista francês. Era a única coisa que tinha. 2 artigos com todos os nutrientes possíveis lá, vitaminas, minerais. Era um artigo sobre vitaminas e um sobre minerais e cérebro. Eu andava com aquilo, assim, vamos ver se eu aprendo alguma coisa para ajudar meus pacientes, fora falar para fazer exercício e tal. Até que, então eu falava isso com os pacientes e as pessoas me consideravam lá no Instituto de Psiquiatria, o pessoal brincava, vem a médica alternativa. Lá vem a bruxa, a médica... Né? E por conta disso ser alguma coisa ainda que não se tinha evidência, mas eu já tentava de alguma forma ter algum tipo de informação sobre isso. Até que em 2013 eu descobri um curso em Harvard de Lifestyle Medicine. Eu falei, o que é isso aqui? E fui para fazer, e, enfim, isso mudou completamente, né? Tudo isso que eu, de alguma forma, estava procurando, e claro, tinham muitas outras pessoas, as pessoas se identificam com isso. Então, é a organização de tudo isso, né? De como hábito, de como as pessoas sim recebem alta, e quando eu falei do negócio de não receber alta, é porque muitas pessoas não recebem alta porque elas não mudam o estilo de vida delas. Se elas mudarem o estilo de vida delas, elas não vão ter alta mesmo, né? Aquilo que causa o adoecimento. Então, basicamente, acho que eu falei, né? Bastante, inclusive. E essa parte como medicina do estilo de vida. E a parte de psiquiatria nutricional, que depois lá na frente se junta de alguma maneira, eu acompanhava o trabalho da professora Felice, de estudar as coisas dela, e na época que eu fui fazer a minha certificação, não tinha no Brasil ainda, certificação em Lifestyle Medicine, e aí eu fui fazer a certificação internacional, que é uma prova, eu fui fazer na Austrália. E aí eu entrei em contato com a professora Felice e falei, eu posso passar um tempo no seu serviço? Eu queria muito conhecer. E aí eu a conheci, né? Fiquei lá no Food and Mood e pude conhecer e aí juntar essas duas coisas que são inseparáveis, que é a psiquiatria nutricional e a medicina do estilo de vida. Uma complementa, né? Uma dentro da outra, vamos dizer assim. Acho que é isso. Aí disso temos... Aí a pós-graduação nasce, a Roberta... Isso que eu ia te falar, e você idealizou a pós-graduação. Eu não, Roberta Carbonari idealizou, não fui eu. Eu aceitei ela depois de muito tempo me convidando e falando, olha, a gente não tinha material teórico em português, nada, né, estruturado para que as pessoas pudessem aprender e, enfim, mas uma pós-graduação, isso deve dar muito trabalho, dá. Por coisa que a gente quer fazer bem feito, dá, mas é muito bom. Primeiro que a gente aprende muito quando a gente ensina. Com certeza. E com todos os professores que a gente foi chamando. Mas aí a Roberta falou, vamos fazer. Enfim, depois de um tempo, não, vamos fazer. E aí fizemos, eu não me arrependo nem um pouco. É muito satisfatório, assim. E também saíram alguns livros, né? Meio que em paralelo. Mas saiu de psiquiatria do estilo de vida. Você tem um capítulo lá, Roberta tem um capítulo lá. Depois saiu um de burnout. E o estresse e estilo de vida tem, né, muito a ver. E agora, esse mês, né, acho que vai ser inclusive quando a gente vai, né, começar também, né? O podcast vai ser lançado, vai ser junto ali, mas a gente tem o que você também escreveu, o livro de psiquiatria nutricional. Então, são muitos frutos, né? Muito. Então, só oficializando, ela também é coordenadora da pós-graduação, né? Indo para a 4ª turma. E também é muito bom ter participado dos livros com você. A gente vai aprendendo junto, é isso, né? Para ensinar, a gente acaba aprendendo muito. E aí, a gente podia fazer a nossa... Porque a ideia é essa, então, né? Assim, o podcast, que a gente possa reunir para profissionais que queiram saber um pouco mais sobre esses temas. Até trazer em muitos dos professores, as pessoas que a gente, né, vai entrevistar, a gente já conversou, vão trazer
materiais práticos que eles vão falar, e aí, olha, Sim. você vai procure. Ferramentas de prática clínica, Isso, né? Tanto de prática clínica quanto algum artigo, quanto alguma coisa que vai ser citada, então vai ter. Trazendo aí também algumas coisas sobre aulas que eles dão, enfim, e também dão na pós, vão trazer esses conteúdos. Isso é uma coisa importante, e algumas pessoas leigas que já perguntaram, né? E aí, esse podcast também a gente vai poder assistir. Pode, Porque inclusive... todo mundo tem seu estilo de vida, né? Não, e pode levar para os seus profissionais. de Escuta isso saúde, aqui, você sabe disso. Com certeza. E aí eu consigo dar um exemplo que aconteceu no Instagram, de uma pessoa que me procurou, não sei se eu já te contei essa história, Não. mas uma pessoa que me procurou e falou assim, doutora Ana Paula, queria tanto passar com você em consulta, porque você fala esse negócio da alimentação, eu passo com uma psiquiatra, mas ela não fala sobre alimentação, nem estilo de vida. Aí eu peguei e falei assim, mas você gosta da sua psiquiatra? Eu gosto muito. Aí eu falei assim, por que você não fala para ela então? Fala que você viu aqui, né, me descobriu aí no Instagram, fala, olha, eu vou te passar uns livros que ela pode olhar, o que você precisar, mas conversa com ela, fala que você tem interesse. E aí, né, não precisa passar comigo, ela não era de São Paulo, eu atendo online, mas assim, ela tinha confiança, ela já tinha estabelecido, não precisava vir comigo. E aí ela foi conversar com a psiquiatra dela. E depois de um tempo ela me mandou uma mensagem, eu achei muito legal. Ela me mandou uma mensagem, queria te agradecer. Olha lá. Eu fui falar com a minha psiquiatra sobre o tema, sobre psiquiatria nutricional. Ela ficou apaixonada, ela está estudando. Olha que legal. E ela está me ajudando nisso. Então... às vezes vindo do paciente, né? Então, e aí pode ser super interessante em relação a isso. O que mais? E aí, já que você tá falando, então a gente, né, sempre no final vai perguntar o que todos esses estudos, né, todos os nossos convidados estudam muito sobre o tema, e o que você, estudando ao longo desses anos sobre psiquiatria do estilo de vida, psiquiatria nutricional, o que isso mudou na sua vida? Qual é o impacto na disso? Minha vida. Bom, profissionalmente, acho que até já contando aqui, né, foi isso, mudou tudo. Na minha vida pessoal, eu diria que, talvez ao contrário do que algumas pessoas pensem, assim, para mim foi ser mais amorosa comigo mesma. Entender que, às vezes a gente tem uma ideia, estilo de vida é ter um estilo de vida impecável, é você comer bem, dormir bem, não usar nenhuma substância, não bebe, não dorme na hora certa, faz exercício e fica aquela coisa engessada, e entender que é um processo, que a gente não vai conseguir fazer tudo 100% o tempo todo, que quando a gente é cuidadoso com a gente é cuidadoso, muito mais cuidadoso e atencioso com os nossos pacientes. Sim, faz muita diferença. E uma vez e é nisso que, né, eu vou usar até uma fala de uma amiga psiquiatra que fez comigo graduação e depois de alguns anos a gente se reencontra num congresso que eu estava falando sobre medicina do estilo de vida, e ela veio, eu me apaixonei por esse tema, eu quero trabalhar com isso também, mas eu vou emagrecer primeiro. Aí eu... Oi? Você vai emagrecer primeiro? Mas eu não entendi por quê. Porque para trabalhar com esse negócio de medicina do estilo de vida e psiquiatria nutricional, a gente precisa ser magro. Não, a gente precisa cuidar da gente. Procurar melhorar, evidentemente, as coisas que a gente fala, né? Procurar fazer com a gente, mas na medida em que a gente entende a dificuldade, a gente ajuda muito melhor. Então, eu acho que foi nisso, assim, que mudou a minha vida. Tem coisas que, às vezes, quando eu estou estudando algum tema, algum pilar, eu falo, eu estou descuidando desse. Deixa eu pensar por quê, deixa eu dar um passo para trás. Então, eu acho que é isso. E você? Bom, acho que profissionalmente também, acho que na prática clínica é isso, cada vez mais usando outras ferramentas, incluindo os outros estilos de vida, entendendo, né, o porquê daquele comportamento alimentar com base nos outros estilos de vida. E pessoalmente, eu tenho muita dificuldade com exercício, como você já sabe, o pilar da atividade física é um pouco desafiador para mim. Mas entendendo também isso, me respeitando no sentido de trabalhar com metas reais, né? Com metas que cabem no meu dia a dia. Cuidando um pouco mais do sono também, confesso, né? Eu com filho pequeno, então com higiene do sono e da importância. E eu tenho pessoas próximas, né? Pessoas do meu meio pessoal com diagnósticos psiquiátricos. Então também ter empatia com elas e entender além, né? Sempre eu acho que um passinho a mais
de olhar a pessoa de um jeito só, essa é uma empatia maior também. Acho que muito foi bom. Acho, enfim, que vai ser muito, muito bom. Muito. Já está Muitas sendo, trocas, né? Muitas muitos trocas aprendizados. que as pessoas possam curtir e aproveitar e aprender muito É isso com aí. com esse podcast que está sendo preparado com muito carinho, né? É isso aí. Obrigada. Espero que vocês gostem. Obrigada, Ana. Obrigada, Fê.